louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e aí assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Ele é a nossa esperança. Que hoje, nessa noite, através dessas palavras, essa música possa se tornar louvor e também uma oração. Que ele venha ser a nossa esperança sempre, a nossa estrela, o nosso guia. Não pelas circunstâncias do mundo, bem difíceis, né? Mas que ele possa ser. Agora eu gostaria de cantar uma música que ela não é tão conhecida, mas convido vocês a refletirem a respeito da letra dela, para falar do quão difícil Ô, é. Guilherme, rapidinho, Oi, só te atrapalhando aí, é porque me mandaram mensagem aqui dizendo que tá um pouco baixo. Você conseguir cantar um pouquinho mais alto? vou aumentar o microfone aqui, ver se melhorou. Valeu. Melhorou muito. Muito? Um pouco ou muito? Não, tá bom, tá ótimo. Tá bom? Então, beleza. A respeito da graça, nesse mundo meritocrático que nos insistem em impor, viver a respeito da graça é uma dificuldade muito grande. Crio 1000 motivos para impressionar, cumpro mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de merecer você. Tudo que é de graça pode se tornar simples ou difícil para aceitar.
graça pode se tornar simples ou difícil para aceitar, pois tudo que eu tenho lutei pra conquistar, e é tão difícil não poder pagar. Olha pra mim e diz se eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Olha pra mim e diz se eu tenho algo bom pra te dar. A minha vida é um castelo pronto pra desabar, porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar. Queria te dar. Nessa lógica, viver o evangelho é uma loucura. O que podemos oferecer? Que mérito há em nós? Então, tentamos nos soltar, desprender dessas amarras, da luta de olhar o outro como inimigo, de sempre de olhar através do mérito, e todas as injustiças vão vir atreladas a isso, e abraçar a graça. Então, que nós possamos viver a boa nova. Quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em ti. Eu vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade. Palavra viva, vida que eu posso tocar. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem.
presto atenção em ti. E eu vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar. Mas sou tentado aí, adiando este dia, quer me lançar em ti e me ver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Senhor, te entregamos esse momento. Receba as nossas palavras, cada palavra cantada aqui nessas músicas. Queremos viver a boa nova do Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Agradecer a vocês a oportunidade de participar junto. Um abraço, pessoal. Mano, privilégio nosso. Que bom, né? Que a gente poder cantar. E agora a gente vai orar. Nós estamos em muitas pessoas, porque bom seria todo mundo poder falar os seus pedidos e a gente poder ouvir. Mas a gente vai fazer diferente. Eu vou pedir que você pense aí, né? Naquilo que está te angustiando, está te afligindo. A gente tem vivido algumas angústias comuns, né? Felipe lembrou aqui da Rose, está com câncer aqui na igreja, o pastor Isaías está com câncer também, tem uma tia. Eu acho que o câncer parece que está pipocando mais, talvez você também esteja angustiado com isso, algum parente próximo, né? Questão da depressão também tem pipocado muito perto da gente. Então, eu quero que você lembre aí daquilo que está te angustiando. Eu acho que um pedido comum a gente pode pedir para ser como Maria, né? Quando tudo parece que vai desabar e o Senhor falar assim, descansa, que a gente aprenda a descansar. E você vai lembrando do seu pedido, e eu vou pedir o pastor Mário, né? Que também agradeça, porque o sol nasceu, a lua está lá no céu, as estrelas estão brilhando, os rios continuam correndo para o mar. Quantas crianças nasceram hoje? As flores nasceram, as folhas estão verdes, o planeta está girando em volta do sol. Olha que lindo! Esse mundo tão complexo, por mais caótico, ainda está funcionando. E a gente tem muito a agradecer, mas nós também temos o que pedir. Então, enquanto você memoriza, pensa naquilo que tem te angustiado, o pastor Mário Amaral vai orar, agradecendo a Deus e clamando, né? Para que a gente aprenda a ser como Maria. E logo após o pastor Mário, assim que o pastor Mário terminar a oração, a gente vai ouvir o pastor Ariovaldo. Acho que ele dispensa a apresentação, então eu não vou cair nessa bobagem de apresentá-lo, mas a gente fica muito feliz, né? É sempre muito bom ouvir o pastor Ariovaldo, é sempre enriquecedor, a gente sempre sai transformado, com um monte de pergunta, com um monte de, meu Deus, como que eu estava lendo a Bíblia durante tantos anos e não tinha pensado nisso? Toda vez que eu ouço, eu faço assim, mas como é que ele leu isso nesse texto, que eu já li esse texto 320 vezes e não li ainda? Então, é sempre muito bom, pastor Eovaldo, ouvir suas mensagens. Para mim, é sempre mais uma coisa que eu nunca tinha pensado. Então, assim que o pastor Mário terminar a oração, a gente ouve o pastor Ariovaldo.
Hoje, interessante que eu postei uma mensagem, um versículo hoje para o pessoal, exatamente, Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Vamos orar em cima dessa passagem. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, o Senhor que nos abraça a cada dia, a cada momento, e que nós sentimos a tua presença, Pai, nos dando forças para continuar, para não desistir. Sabemos que passamos por dias difíceis, sabemos que passamos por tribulações, desafios. A irmã Renata colocou aí tantos problemas que estão se apresentando e quantos outros também que se apresentam no nosso dia. Mas nós confiamos e entregamos ao Senhor, porque sabemos que nas tuas mãos nada é impossível. Que o Senhor possa vir, Senhor Deus, tocar a cada irmão e irmã nesse momento, cada um que está aqui presente, que está abrindo o coração para o Senhor, colocando as suas dificuldades, colocando os seus problemas, colocando os seus desafios esses que muitas vezes nos fazem até desistir de continuar nessa jornada da nossa vida. Mas nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos dê força, nos dê esperança, paz para continuar, para não desistir, para sempre estarmos ao seu lado, Senhor. Pai amado, Pai querido, toca o coração de cada irmão e irmã nessa noite, colocando, enxertando dentro desse coração, injetando nesse coração esperança. Essa esperança que nos faz continuar, nos faz caminhar em direção à nossa proposta de vida, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada um neste momento, Pai, e que nós possamos ter acesa no nosso coração essa chama. Esperança. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? É uma honra, né, estar abrindo aqui agora para o Ari. Quanto tempo que eu não vejo. Ari, um grande abraço. Fica com Deus aí, meu irmão. Boa noite, a graça e a paz. Privilégio muito grande estar com as irmãs e os irmãos. E eu gostaria de convidá-las e convidá-los para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que por meio dela nos fale. Amém? Bom, esse é um texto, é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. É uma conversa entre Jesus e seus discípulos. Jesus está num lugar gentio, ou seja, os inimigos naturais de Jesus, né, os adversários naturais de Jesus não estão por lá. Fariseus, saduceus,
ali é terra de gentios. E ali naquela terra de gentios, Jesus parece ter uma certa tranquilidade, ou seja, não está sendo assediado, as pessoas provavelmente não sabem sobre ele, e ele tem, então, o tempo que queria ter com seus discípulos. E ele pergunta aos discípulos sobre como o povo de Israel entende, ou quem o povo de Israel entende ser o Filho do Homem. Filho do Homem é um título que Jesus usa referindo-se a si mesmo e aparece nos evangelhos 84 vezes. Tudo que Jesus faz e fez, ele atribui ao Filho do Homem. Ele diz que o Filho do Homem que será levantado sobre a terra. Ele diz que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele diz que o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz que o Filho do Homem é que vai voltar com miríades de anjos e que todo olho verá. Então, todo o movimento ministerial de Jesus, ele atribui ao Filho do Homem, que é como ele se apresenta aos discípulos. Agora, pela pergunta de Jesus, essa terminologia, o Filho do Homem, não era desconhecida dos hebreus. Não era desconhecida dos hebreus. Tanto é que a pergunta de Jesus é o que é que os judeus dizem, ou quem os judeus dizem ser o Filho do Homem. E os discípulos não têm dificuldade em responder, não. Eles dizem que é um profeta. E aí até citam que profetas eles usam como parâmetro. Elias, ou Jeremias, ou mesmo João Batista, não é? Então, que quilate de profetas, né? A ideia é que quilate de profetas eles atribuem ao Filho do Homem. O Filho do Homem vai ser um profeta do tamanho do João Batista, ou do tamanho do Elias, ou do tamanho de Jeremias, grandes profetas. Inclusive, João Batista, o profeta que quebra o silêncio de Deus, né? 400 anos em silêncio, e aí chega João Batista e quebra o silêncio de Deus. E isso é extremamente importante, porque nós, quando a gente fala em profeta, hoje, a gente fala muito no dom, né? O dom de trazer uma palavra de Deus, de trazer a direção de Deus. Mas os hebreus, quando falavam de profeta, eles falavam da natureza da revelação de Deus. Porque a Trindade sempre falou por meio dos profetas. A Bíblia é o livro dos profetas. As Escrituras falam de um profeta que foi o receptor das grandes revelações de Deus, que é o profeta Moisés. Moisés, como vocês sabem, um homem sem perspectivas, né? Aos 80 anos, sem mais nenhuma perspectiva, foi um dos homens mais bem treinados do mundo, mas foi traído pelos próprios hebreus, né? Porque ele matou um egípcio para salvar um hebreu e, de repente, o faraó está sabendo o que ele fez. Só tem uma testemunha, o hebreu que ele ajudou. Logo, o hebreu que ele ajudou contou para um montão de gente e isso acabou chegando ao faraó, então os próprios hebreus entregaram o homem. E depois, quando ele vai tentar, inclusive, ser juiz dos hebreus, o hebreu diz para ele, você está pensando o quê? Você acha que você é nosso juiz? Você está querendo fazer com a gente o que você fez com o egípcio? Ou seja, ele viu que não só o negócio tinha ganho proporções que ele não imaginava,
como ele não havia ganho o coração dos hebreus, muito pelo contrário, que os hebreus o entregaram de bandeja ao faraó. Ele, então, foge, vai para os beduínos e se perde lá entre os beduínos e fica 40 anos assim. Então, agora ele tem 80 anos e ele vê um fenômeno, que é uma sarça que arde e não incinera, não é consumida. Ele vai se aproxima, inclusive se aproxima de uma forma bastante ateia, né? Porque ele diz assim, deixa eu ver que fenômeno é esse. Essa é uma reação muito mais próxima do século XXI do que do século que ele pertencia. Porque no século que ele pertencia, esperava-se que o sujeito imediatamente cairia de joelhos e já chamaria sarça de Deus, né? Porque uma sarça que se incinera é a coisa mais fácil de ver, porque é combustão espontânea, é arbusto extremamente seco, pronto, pega fogo assim rapidinho. Agora, entrar em combustão espontânea e não se incinerar, não virar cinzas, opa, tem uma coisa diferente aqui. E ao invés de ele já cair dentro cair de joelhos dentro do espírito da época e já proclamar a existência de um outro Deus, ele se aproxima da sarça como quem é do século XXI, como um cientista nosso se aproximaria para tentar descobrir que fenômeno é esse. E aí Deus se impõe a ele e a Trindade, por meio do Cristo, porque a Trindade sempre fala por meio do Cristo, diz para ele, tira a sandália dos seus pés, você está em Terra Santa, e se impõe a ele. E ele, então, imediatamente cai de joelhos e bota o rosto em terra e começa a sentir o medo da presença de Deus. E aí ele é guindado à posição de profeta. E ele é o grande profeta da revelação. Nós só sabemos o que sabemos sobre a criação, sobre o próprio povo judeu, sobre Abraão, sobre os patriarcas, sobre José, sobre tudo que aconteceu, nós só sabemos por causa de Moisés. E nós só sabemos também da liturgia hebraica por causa de Moisés, porque Moisés é que traz a lei, recebe a lei de Deus e recebe também a liturgia de Deus e ordena o sacerdócio, não é? O sacerdócio é ordenado por um profeta. Ordena o sacerdócio de modo que o profeta é maior que o sacerdote. E o profeta é maior que o juiz, porque o profeta é que traz a lei. E também o profeta é que ordena os reis, porque o profeta que ordenou tanto Saul quanto Davi é o profeta Samuel. Então, são os profetas que ordenam os reis. Então, a Bíblia é, de fato, o livro dos profetas. E os profetas, para os judeus, portanto, não eram apenas seres humanos com dons específicos, entre eles o dom de dizer o futuro ou o dom de trazer uma direção de Deus numa determinada situação, etc. Não. Os profetas, para os hebreus, representavam a fala de Deus. Se tem profeta, é porque Deus ainda fala conosco. Se não tem profeta, é porque Deus se silenciou. Ponto. Por quê? Porque os profetas é que deram tudo aos hebreus. Os profetas deram todas as revelações, os profetas deram a lei, os profetas deram o sacerdócio e deram a liturgia judaica, a liturgia do templo, e deram também o sacerdócio, e deram os reis, deram tudo. Por isso, os profetas são maiores que os sacerdotes, maiores que os reis, maiores que os próprios juízes, porque os profetas é que são a fonte da revelação. Então, não ter profeta significa não ter mais revelação, não tem mais, Deus silenciou. Então, para os hebreus, o silêncio, a ausência dos profetas, era o silêncio de Deus, era uma coisa muito séria, muito profunda e de muito impacto, né? Deus não está mais visitando o seu povo. E os profetas é que ensinaram a única liturgia
eficaz em todo o mundo antigo, que era a liturgia hebraica, porque a liturgia hebraica, graças a muita expiação, a liturgia hebraica conseguia colocar um ser humano uma vez por ano na presença do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma outra liturgia conseguia isso. A liturgia hebraica conseguia fazer isso, colocar um homem, o sumo sacerdote, diante de Deus, por pouco tempo que seja, mas diante da presença de Deus, e ele entrava lá levando o pedido de perdão e voltava com o perdão. Ele fazia a viagem da pecaminosidade humana para a santidade divina e voltava com o perdão divino. Isso era, só os judeus tinham isso e às custas de muita expiação, né? Porque a fé judaica é a fé da expiação. Não é exatamente a fé da lei, mas é a fé da expiação. A lei, na verdade, para os judeus era a prova cabal de que eles precisavam de expiação. Expiação era esse ato misericordioso de Deus em que Deus matava um animal para não matar o ser humano. E o ser humano que reconhecesse que quebrou a lei. Então, a lei era, na verdade, para fazer consciente o hebreu de que ele precisava de perdão, precisava de expiação, e aí a misericórdia de Deus o mantinha vivo. Então, o sacerdócio conseguia fazer isso. O sacerdócio, às custas de muita expiação, trazia o perdão de Deus, e isso tem uma série de desdobramentos que nós não vamos falar agora, mas que são desdobramentos que valeria a pena a gente se debruçar para, inclusive, entender muito mais o significado da graça. Mas, tudo bem. Então, os profetas eram tudo. Os profetas eram tudo. Os profetas, as profetisas, elas eram tudo. Porque eram a fonte da revelação de Deus. Não é? Inclusive, o apóstolo Pedro, quando descreve as Escrituras como obra dos profetas. Não é? Só os profetas falam a vontade de Deus. E então, quando os hebreus dizem que o Filho do Homem é como um dos profetas, isso é extremamente honroso, porque os profetas eram os porta-vozes de Deus. Foram os profetas que trouxeram tudo. Trouxeram a lei, trouxeram o sacerdócio, trouxeram o Estado, inclusive. E os profetas, portanto, eram os condutores da vida de Israel, inclusive repreendendo sacerdotes, repreendendo reis e conduzindo o povo de Israel. Nunca se esqueça que, na perspectiva judaica, cada um dos juízes e juízas do tempo dos juízes era um profeta, que o Josué era um profeta, que todos eram tidos como profetas de Deus que conduziram o povo de Israel e deixaram registradas as revelações da Trindade. Então, comparar o Filho do Homem como um profeta e marcar 3 grandes profetas como padrão era muito honroso, muito honroso. Às vezes, a gente ouve alguém falando sobre isso e a pessoa menospreza essa coisa. Eu achava que Jesus era só um profeta. Não, ser profeta era muita coisa. Ser profeta era ser o porta-voz da Trindade, fazer parte daqueles que trouxeram toda a revelação. Certo? Toda a revelação veio por meio dos profetas. E isso é isso era extremamente honroso. Muito bem. Aí Jesus pergunta, e vocês? Então, o Filho do Homem não era uma imagem ou
ou uma figura desconhecida do povo de Israel. O povo de Israel entendia que o Messias seria o Filho do Homem. A ideia aqui é um novo início, uma nova diretriz, a diretriz definitiva. Essa é a ideia. Você vai ver isso, por exemplo, na conversa de Jesus com a mulher de Samaria, quando Jesus, então, faz à mulher de Samaria revelações impressionantes, e a mulher de Samaria, ela é uma pessoa extremamente brilhante. Ela conversa teologicamente com Jesus de igual para igual. E não poucas vezes ela coloca Jesus em xeque, chamando a atenção de Jesus para o que ele estava falando. Porque o que Jesus está falando com a mulher de Samaria é muito profundo, ele está mudando tudo, na verdade, né? Primeiro, ele diz, ele quebra o tabu porque ele pede água. E ela, então, diz, como é que o senhor faz isso se eu sou samaritana? Por que ela diz isso? Porque ela vê que ele não tem nada, ele não tem uma cuia para pegar água. Então, ele vai ter de tomar água na cuia que é dela. Só que os judeus trabalhavam da seguinte maneira: se você comer ou beber qualquer coisa em qualquer recipiente usado por um samaritano, você está amaldiçoado. Você fica 40 dias sem poder prestar culto, porque você comeu no prato do samaritano ou bebeu água na cuia de um samaritano. E foi isso que a mulher de Samaria perguntou para Jesus: mas você vai beber água da minha cuia, que sou samaritano? Você vai se deixar ser amaldiçoado por ter bebido da cuia de uma mulher samaritana? Não é a questão de ser mulher, é de ser samaritana, de alguém de Samaria. E aí Jesus responde: bom, se você soubesse o presente que Deus tem para você, quem sou eu, você que me pediria, e eu daria para você água viva. E aí ela, mais uma vez, ela dá um outro cheque em Jesus. Ela diz: escuta, nós estamos aqui diante de um milagre, amigo. Esse poço aqui foi fundado por Jacó. Tem água até hoje aqui. Isso é um milagre. São mais de 3.000 anos de distância, moço. Você está dizendo que você é maior que o Jacó? Que nos deu esse poço? Que tem água há mais de 3.000 anos? E aí Jesus responde: sou sim, sou maior. E tem mais: quem beber da água desse poço aí vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, vai jorrar uma fonte dentro dessa pessoa para todo tempo, para todo sempre. Inclusive para quando, mesmo depois que o tempo deixar de existir. Então, aí ele vai dizendo uma série de coisas, nós não vamos continuar no tema, senão é outra mensagem, né? E ele vai até que ela diz: bom, eu sei que quando o Messias vier, ele vai dizer as coisas como são e tudo que é provisório vai desaparecer. Essa é a ideia da fala dela. Esse é o Filho do Homem. A ideia do Filho do Homem aparece na fala da mulher de Samaria, quando ela diz: eu sei que quando vier o Cristo, ele vai nos anunciar todas as coisas como elas devem ser. E quando então Jesus diz: Cristo, eu sou o Cristo. Ou seja, o que a mulher de Samaria estava dizendo para Jesus é o seguinte: escuta, amigo, você está mudando muita coisa aqui. E estava mesmo. Se um dia a gente tiver a oportunidade de sentar para conversar sobre esse texto, você vai perceber tudo que Jesus mudou lá, pelo menos até onde eu consigo ver. E aí ela diz assim: agora, só o Messias tem autoridade para fazer tanta mudança. Porque o Messias, esse sim, vai trazer o definitivo. Quando ela disse isso para Jesus, ela deu o checkmate. De duas, uma.
ou você diz quem você é, ou a conversa termina aqui. E aí Jesus é vencido pelo argumento dela e é obrigado a se revelar, porque ela encurralou Jesus. Checkmate, ou você começa tudo de novo. E aí Jesus diz, o Cristo, eu sou o Cristo. Então, o Cristo é um novo início. O Cristo é o escatom dos judeus. Então, o escatom dos judeus era Cristo. Para que os judeus existem? Para trazer o Cristo. Quando Cristo vier, virá o definitivo. E aí Jesus diz, eu sou o Cristo, eu sou o definitivo. Então, isso era a figura do Filho do Homem. Então, quando os hebreus diziam o Filho do Homem, eles diziam aquele que vem para trazer o que é definitivo. Agora, eles não imaginavam que era muito mais do que eles conseguiram depreender de tudo que leram dos profetas. E aí Jesus, então, volta-se para o pessoal, né, para os discípulos, e diz, e vocês? Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? A essa altura, é óbvio, Jesus já está se apresentando como o Filho do Homem. Os discípulos já sabem. Ele está falando de si mesmo, porque ele já falou isso várias vezes. Várias vezes ele disse. Para ficar claro para vocês que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o seu leite e anda. O que ele está dizendo? Eu sou o Filho do Homem e o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E isso é muito mais do que os judeus imaginavam. Muito mais. Porque isso é superação da liturgia de Moisés. A liturgia de Moisés era eficaz. Mas isso que Jesus está dizendo, peraí. O que ele está dizendo? Ele não só está dizendo que é o Filho do Homem, ele está dando uma extensão para o Filho do Homem que nunca passou na cabeça de ninguém. Tá certo? Então, os discípulos já sabiam que Jesus se apresentava como Filho do Homem, como eu disse, foi como sempre Jesus se apresentou, o Filho do Homem, aquele que traz o que é definitivo, o Messias. E aí ele pergunta, e vocês, quem dizem que é o Filho do Homem? E aí o Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele foi muito mais longe do que o povo, mas foi só um pouco mais longe, porque o povo também achava que o Cristo era um profeta, só que era um profeta do tamanho de Moisés, que é outra história. Né? É outra história. Moisés é o profeta libertador, é o grande Moisés. Né? Não é qualquer profeta, é o profeta Moisés. Aquele que trouxe toda a revelação que nós temos de Deus. Moisés é tão grande, que até os não-judeus o reconhecem. Por exemplo, os islâmicos reconhecem Moisés. Os islâmicos dizem que Deus não fala com os homens, são os anjos que falam com os homens, com exceção de um camarada, Moisés. Moisés é o único camarada com quem Deus falou. Até os islâmicos sabem disso. Que Moisés é enorme. Né? Enorme. Tudo que você sabe sobre criação, tudo que você sabe sobre lei, tudo que você sabe sobre Abraão, tudo que você sabe sobre os patriarcas, tudo que você sabe sobre José,
tudo que você sabe sobre a peregrinação, tudo que você sabe sobre a libertação do povo de Israel, tudo que você sabe sobre a passagem, você sabe por causa de Moisés. Moisés é o grande profeta. Então, o povo entendia que o Messias era um profeta, mas um profeta do tamanho de Moisés. Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele foi mais longe do que o povo. Mas não foi muito mais longe, porque ele continuou dentro do âmbito da profecia. Mas aí ele complementa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, filho de peixe, peixe não é, né? Então, tu és Deus, que vieste em carne e osso para nos libertar. Isso é uma senhora de uma revelação. Isso é uma senhora de uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, que vieste em carne e osso para nos libertar. Como tinha dito Isaías, que Deus se vestiria de gente. Pois então, tu és Deus vestido de gente. Isso é muita coisa. Isso é muito maior do que um profeta. E aí, Jesus disse, muito bem, Pedro, você é bem-aventurado, porque você só sabe disso porque meu pai contou. Então, se você é uma dessas pessoas que diz com a sua vida, não apenas com a sua anuência intelectual, mas diz com a sua vida, Jesus, o Cristo, é Deus, que veio em carne para nos libertar. Se você diz isso com a sua vida, você é bem-aventurada. Você é bem-aventurado. Porque você só diz isso com essa convicção, a ponto de morrer por isso, porque o Pai contou isso para você. E quando o Pai conta isso para alguém, esse alguém muda. Esse ser humano muda. Esse ser humano encontra o definitivo. Encontra o princípio e o fim. Quando você encontra o princípio e o fim, você precisa encontrar mais o quê? Você já encontrou o princípio e o fim? Você precisa encontrar mais o quê? Você sobe para o galardão, você sobe para o lugar dos profetas, que isso é galardão. Você se torna como um dos profetas. Ou seja, você sabe quem é, sabe por que está aqui, sabe o que tem de fazer e está fazendo. Porque você encontrou o princípio e o fim. Você encontrou Deus em carne e osso, que veio em carne e osso para libertar você. Pronto, sua vida está resolvida. Sua vida está resolvida. Você sabe quem é. E porque você encontrou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, você encontrou tudo. Você não precisa encontrar mais o quê? Você já encontrou o princípio e o fim, fechou o círculo. Não é? A gente pensa que a fé cristã fala de uma reta, mas a fé cristã fala de um círculo, né? Porque é só assim que o princípio e o fim se encontram, né? Se é um círculo. O princípio e o fim. Fechou o círculo. Você precisa encontrar mais o quê? E isso é a obtenção do galardão de profeta. Quando você chega a esse ponto, você diz, ok, sou bem-aventurada, sou bem-aventurado. Sou feliz.
porque eu encontrei o princípio e o fim. E agora em diante, eu sei por que vivo, em quem vivo, por quem vivo e para quem vivo. E o que vivo. Quantas pessoas você conhece que sabe exatamente quem é, por que vive, o que deve fazer e que está fazendo exatamente o que deve fazer? Só as pessoas que encontraram o princípio e o fim. Então, Jesus diz: você é um sujeito feliz, que você sabe. E você só sabe o que o Pai disse para você. Então, se você viu isso com a sua vida, e isso é que explica você agora, então você é bem-aventurada, você é bem-aventurado, e porque você só sabe disso, porque o Pai contou para você. Isso você não descobre porque é esperto, não descobre porque pesquisou direitinho, porque foi lá na internet, fuçou. Não. Isso só o Pai diz. E quando diz, toma você. Ponto. Acabou. Agora você sabe por que existe. Por quem existe, para quem existe e como existir. É isso que Jesus diz. Você é uma pessoa feliz. Se isso é verdade na sua vida, você é feliz, você chegou lá. E aí Jesus disse: pois é, meu amigo, você é feliz. Porque você só sabe disso porque o meu pai contou. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é Pedro. E é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. A pedra não é Pedro, é óbvio. Né? A pedra é a confissão de Pedro. A pedra é essa profunda verdade. Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo. E ele é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. É sobre esta pedra que o Senhor vai construir a sua igreja. Igreja, no tempo de Jesus, não tinha o significado que tem hoje, não é? Hoje, quando você pergunta sobre igreja, a pessoa ou te dá um nome, ou te dá um endereço, ou diz que não é mais de igreja nenhuma. Como se houvessem muitas igrejas e como se as igrejas pudessem ser, de fato, nomeadas, distintas e distinguidas. Não, no tempo de Jesus, a palavra igreja significava reunião de pessoas em torno de um determinado ponto, que pode ser uma profunda verdade, pode ser um interesse comum, pode ser uma prática comum. É uma reunião. E Jesus disse: é em torno dessa verdade que eu vou reunir minha igreja, meu povo. Eu vou fazer uma reunião, eu vou reunir pessoas em torno dessa verdade, e a partir dessa verdade, eu vou reunir todas as pessoas a quem o Pai contar quem eu sou. E todas as pessoas a quem o Pai contar quem eu sou se tornarão meu povo, minha comunidade, minha gente, minha turma. Tá certo? Aqueles que sabem quem eu sou e que, portanto, andam comigo sabendo exatamente com quem andam. Ponto. E essas pessoas construirão uma nova realidade humana. Agora, quando Jesus está falando sobre ele como libertador, ele como Deus que veio em carne e osso para nos libertar, ele está indo muito mais longe.
próprios discípulos ainda vão levar tempo para entender tudo isso. Por exemplo, ele está falando na qualidade de um grande substituto. Ele está falando na qualidade de nova matriz da humanidade. Porque ele vai substituir a humanidade. Primeiro, ele vai substituir a humanidade nas lutas da humanidade. A primeira luta da humanidade é a luta contra a insurreição. A humanidade se insurgiu contra a Trindade e precisa resolver esse problema de insurreição. E Jesus resolve esse problema de insurreição no batismo, quando ele se deixa batizar por João. O João não queria, inclusive. O João disse, não, quem sou eu para batizar você? Você que me batiza. E aí Jesus diz, não, vamos cumprir tudo que tem a ver com a justificação. Porque a palavra justiça lá é justificação. Então, aquele é um ato dentro do processo de justificação do ser humano, de declarar o ser humano justificado diante da Trindade. Então, ali, quando a voz do Pai ecoa dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ele não está falando do Deus Filho, ele está falando do Filho humano que resolveu o problema da insurreição, que é o nosso grande problema. Nós nos insurgimos contra Deus. Quando você vai lá para Apocalipse 5, você vê o canto dos seres que adoram a Deus. Então, você vê o canto dos anciãos e dos seres viventes. E é um canto para o Cristo. Aí você vê o canto dos bilhões de anjos. E é um canto para o Cristo. Quando você vê um canto das criaturas lideradas pela humanidade, é o único canto que menciona aquele que está assentado no trono. Porque o canto da humanidade é aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que os anciãos e os seres viventes não citam quem está assentado no trono? Os anjos não citam quem está assentado no trono, eles só fazem um canto ao Cristo, tanto um grupo quanto o outro, e nós citamos. Porque de todos os três, só nós tínhamos problemas com aquele que está assentado no trono. Só nós nos insurgimos. Tá certo? Nós nos insurgimos contra ele. Então, isso precisa ser resolvido. E o Senhor Jesus resolve quando se deixa batizar para cumprir a justificação, para substituir os homens diante de um problema que a humanidade tem de resolver, que é a insurreição. E aí, quando o Pai diz, esse é o meu Filho amado que me traz alegria, ele não está falando do Deus Filho. Ele está falando do único Filho humano de Deus. Porque todos os outros romperam com Deus. Aí ele tem de resolver um segundo problema, onde nós também fomos derrotados. E esse segundo problema é a idolatria. Nós escolhemos ouvir a voz do anjo caído ao invés de ouvir a voz da Trindade, a voz do Cristo, porque a Trindade sempre fala por meio do Cristo. Então, Jesus resolve isso no deserto. Porque o anjo caído vai nos enfrentar no nosso habitat, que é o jardim. Mas o Cristo é levado para enfrentar o anjo caído no habitat dele, que é o deserto, o lugar onde não há vida. Tá certo? Que o deserto é um lugar onde não há vida. Está tudo morto lá. Então, aquele é o habitat do anjo caído. Ele vai lá enfrentar o anjo caído, no habitat do anjo caído. Inclusive, se expondo.
E é extraordinário, porque o anjo caído vai tentar Jesus na única fraqueza que Jesus tem. E a única fraqueza que Jesus tem é o corpo dele, porque o corpo de Jesus é humano, morre, precisa de comida e precisa de água, né? Me lembro de um irmão que falou para mim, eu faço o jejum de Jesus de quando em quando. Eu falei, qual é o jejum de Jesus? Ele disse, 40 dias sem comer. Eu falei, mas quando Jesus fez esse jejum? Eu nunca li isso nas Escrituras. Ele pegou para mim e disse lá na tentação. Eu falei, não, lá Jesus não estava jejuando. Jesus não foi levado para o deserto para jejuar. Jesus foi levado para o deserto para enfrentar o anjo caído. Aí o anjo caído esperou Jesus ficar fraco onde Jesus podia ficar fraco. Primeira semana ele não apareceu, segunda também não, terceira também não. 40 dias ele aparece, Jesus está sentindo o que nunca sentiu, o corpo dele está gritando como nunca gritou, e ele está sentindo fome como nunca sentiu. Então, por isso o diabo chega para ele e diz, ei, está com fome? Claro, né? 40 dias sem comer, está como? Transforma as pedras em pão. E aí é o grande teste, quando Jesus diz, não. Eu só ouço a voz da Trindade. Só a voz de Deus. Você não é Deus. Que era o que a gente tinha de ter dito para ele no jardim. A gente só recebe orientação de Deus e você não é Deus. Mas quando a gente aceitou a orientação dele, a gente cometeu idolatria. Então tem de resolver isso. Então Jesus vai como nova matriz da humanidade, representando toda a humanidade, e vence o anjo caído no habitat do anjo caído. E depois Jesus vence a morte lá na cruz e na ressurreição, e tira toda a autoridade do diabo. Então, Jesus é o grande substituto da humanidade. Ele se torna, então, a nova matriz da humanidade e a matriz definitiva da humanidade. E é isso que ele quis dizer com o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entendeu? É o Filho do Homem. E hoje ele ainda reina como ainda Filho do Homem, até vencer, até ressuscitar todos os seres humanos. Então, Jesus está revelando agora, a partir dessa conversa com os discípulos, a extensão do termo Filho do Homem. A extensão do termo Filho do Homem. E dizendo, eu sou o Filho do Homem. E o Filho do Homem é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Para libertar a humanidade. Para ser a nova matriz da humanidade. Então, nascer de novo é mudar de matriz. É sair do primeiro Adão e ser transferido para o último Adão. Que é a última e definitiva e derradeira matriz da humanidade. E aí Jesus diz, é em torno dessa verdade que eu vou reunir as pessoas que o Pai trouxer. Porque o Pai é quem leva as pessoas para o Filho. E aí ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão. O que quer dizer que essa gente reunida em torno dessa profunda verdade, capaz de bancar essa verdade com a própria vida, que entende que essa verdade define a sua existência, tá certo? Define a sua razão para viver, define a sua razão para existir, define a sua razão para fazer todas as coisas. Essa gente vai derrotar o inferno.
porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa gente, contra esse grupo, contra essa igreja. E a porta, como você sabe, é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Muitas vezes a gente diz, o inferno vai atacar a igreja, mas não vai vencer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém ataca com porta, né? Ninguém ataca com porta. Você nunca vai assistir um filme de castelo em que o dono do senhor do castelo diz: agora, soldados, estamos cercados, pega o portão e vai para cima deles. Não, o portão tem de ser mantido sob qualquer pretexto, e não importa o sacrifício. O portão não pode cair, porque se o portão cair, o castelo, que antes era uma segurança, agora é uma prisão, porque não tem mais para onde fugir. O inimigo entrou porta dentro. Então, essa comunidade trazida pelo Pai, conquistada por essa profunda verdade, que agora entende a sua existência a partir dessa verdade, e, portanto, se vê, inclusive, agente dessa libertação, agente dessa redenção. Entende por que vive. Vivo para ser agente dessa redenção, juntamente com todos os outros e outras que vivem do mesmo jeito que eu. Isso é a Igreja de Cristo. A reunião das pessoas a quem o Pai contou que Jesus é a derradeira, a definitiva matriz da humanidade, um novo início para a humanidade. E que vive a partir dessa verdade. E que não tem mais nenhuma outra razão para viver a não ser a partir dessa verdade. Eu costumo sempre contar uma ilustração que eu acho maravilhosa, que é de um homem de um irmão que trabalhava na prefeitura cavando valetas, e quando terminava o trabalho, ele apoiava o queixo sobre o cabo da enxada e ficava olhando a valeta, e só depois lavava a enxada e subia no caminhão. Como ele era gente boa toda a vida, os colegas toleravam, até que um dia um amigo disse para ele: escuta, a gente não vê a hora de subir no caminhão, ir embora e tal, e você fica olhando para a valeta? O que você faz olhando para a valeta? Ele diz: não, eu não fico olhando para a valeta, eu fico falando com Jesus. E o que você fala com Jesus? Eu falo: Jesus, está vendo essa valeta? Ela está perfeita. Amanhã, quando os meninos vierem pôr os canos aqui, eles vão dizer: essa valeta está perfeita. Então, sabe por que essa valeta está perfeita, Jesus? Porque eu fiz para o Senhor. Eu fiz para o Senhor saber que eu sei por que vivo. E sei por quem vivo. E tudo que eu faço é para dizer para o Senhor que eu sei por quem vivo. Eu fiz essa valeta para o Senhor. Por isso eu fiz da melhor forma que ela podia ser feita. Que é o único jeito de dar sentido para a vida. É viver a vida de tal maneira que reflita o Senhor. Então, eu fiz essa valeta para te refletir. Para que eles digam: gente, essa valeta está perfeita. E esse homem tinha achado o princípio e o fim. Então, tudo que vier à minha mão, eu faço para refletir Jesus. Para refletir que eu sou um ser humano que encontrei a nova matriz e derradeira matriz da humanidade. E vivo dela e por ela. Porque a fé cristã, a vida cristã, não é viver para Deus. A vida cristã é viver de Deus. Não é? Porque o ramo não vive para a árvore. O ramo vive da árvore. É da vida da árvore que o ramo vive. Não é? Se o ramo se desprende da árvore, vira lenha. Seca e morre. Então, a fé cristã é a fé daqueles que vivem de Deus.
e não para Deus. Então, tudo que eles fazem reflete a vida da Trindade, a vida de Deus, que é a vida pela qual eles vivem. E aí era essa fala do homem da valeta. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião dessas pessoas que sabem quem é Jesus Cristo porque o Pai contou e que vivem, então, agora a partir dele. Ele é a videira e eles são os seus ramos. E essa gente vive na história. E vive na história atacando o diabo em todas as suas portas. E o diabo tem muitas portas. Na verdade, o inferno tem muitas portas. A porta da miséria. A porta da angústia, a porta do analfabetismo, a porta da escuridão espiritual. A porta do ódio. A porta da exploração, a porta da segregação, da escravização, da misoginia, da homofobia. Tem muitas portas. Da negação do direito do ser humano. Tem muitas portas. A igreja vai atacá-las todas. Todas. Vai denunciá-las, vai atacá-las. E a promessa de Jesus é que as portas do inferno não vão aguentar o ataque, elas vão cair. Elas vão cair. Elas não aguentam o ataque desse povo que não só sabe quem é Jesus, mas vive a partir disso. E vive na força desse Jesus. Vive da vida desse Jesus. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Deus que veio em carne e osso. Pessoa de Deus que veio em carne e osso para nos libertar. Isso aqui é o que Jesus chama de igreja. Jesus não sabe nenhum nome das nossas comunidades. Nenhum. Não adianta orar pelo nome da nossa comunidade, ele não sabe. Há certas coisas que Jesus não sabe. Por exemplo, Jesus não sabe desobedecer à Trindade. Não sabe. Jesus não sabe o nome da minha comunidade, da sua comunidade, da comunidade de ninguém. Mas sabe o seu nome. Não só o nome que o seu pai te deu, como o nome que o Pai Eterno deu para você. Que você vai receber no final do processo, lá naquela pedrinha branca, e que contém a sua verdadeira identidade. Identidade, inclusive, que a Ruá Divina, o Espírito Santo, já devolveu para você. E agora todo o trabalho que a Ruá Divina está fazendo é de revelar para você quem você é. Quem você é desde a eternidade passada. Porque a Trindade preservou a sua identidade na rebelião, porque sabia que ia se encontrar com você na história. Mas o nome da comunidade ele não sabe. Porque ele nem reconhece tantas comunidades assim. Ele só reconhece a comunidade que está em Éfeso, está em Laodiceia, está em Esmirna, está em Pérgamo, está em Tiatira. Mas é a comunidade. A comunidade, que comunidade? A comunidade dele. E isso deveria dar para a gente uma perspectiva de humanidade, uma perspectiva do sonho de Deus.
Eu costumo dizer que a redenção é mostrada nas Escrituras em vários saltos ontológicos. O primeiro deles, quem salta é Abraão. Abraão é um arameu errante que só sabe do seu clã. E um dia a voz do Cristo ecoa a ele, porque é sempre o Cristo que fala pela Trindade. Quando a gente fala com a Trindade, a gente se dirige ao Pai. Quando a Trindade fala conosco, fala por meio do Cristo. Quando a Trindade age em nós, age por meio da Ruá Divina, o Espírito Santo. Então, a Ruá Santa, o Espírito Santo, é a pessoa da Trindade que age em nós, em nome da Trindade. Então, sempre foi a voz do Cristo, porque o Cristo é a palavra. Ser a palavra é o primeiro ato de esvaziamento do Deus Filho, porque a palavra não é senhora, a palavra é serva, porque a palavra não fala, a palavra é dita. Tá certo? Então, Jesus Cristo é a palavra, quer dizer, Jesus Cristo é que fala pela Trindade. Como ele mesmo disse, eu falo as palavras do meu Pai para que as obras do meu Pai aconteçam. Então, nós somos a igreja. Não passa por nenhuma lógica denominacional, nem passa pelas nossas próprias lógicas locais. Isso devia nos dar um salto ontológico, como Abraão, que o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o Senhor disse isso para Abraão, ele deu um salto ontológico, porque ele só conhecia o clã. E agora ele sabe que existe terra e que existem muitos clãs na terra. E que por meio dele, a Trindade vai abençoar todos os clãs da terra. Todos. Quando eu invoco a bênção apostólica, eu sempre digo, eu uso a bênção arônica, depois vou para a bênção dos apóstolos, né? E aí eu digo que a graça do Senhor Jesus, a unidade, o amor da Trindade, a comunhão do Espírito Santo, a Ruá Santa, esteja com cada um dos irmãos, com toda a Igreja de Cristo, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Porque esse é o grande salto ontológico de Abraão. Ele viu a humanidade, vislumbrou, né? Gente, tem milhões, ou sei lá quantos, clãs. E Deus vai abençoar todos eles através de mim. Uau! Você imagina ele chegando no clã dele e contando essa história. Isso é um salto ontológico. A redenção vai sendo apresentada nas Escrituras de salto ontológico em salto ontológico. Mas isso é conversa para uma outra época. O que eu queria dizer para os irmãos e irmãs nós somos a igreja e é isso que significa na cabeça de Jesus. O povo que o Pai ia trazer para ele por contar para esse povo quem ele era.
E quando esse povo soubesse disso, saberia com a sua própria vida. Entendeu? Então, vamos usar mais uma vez o Abrão como exemplo. Imagina o Abrão chegando no clã e contando, olha, eu vou embora, vou pegar a Sarai e eu vou embora. Por quê? Você vai embora? Você é doido? Você vai embora, o outro clã que te encontrar te escraviza. Se não matar você e a sua esposa. Não, eu vou embora. Mas por que você vai embora? Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo e disse para eu deixar minha parentela, a casa do meu pai, e ir para um lugar que ele vai me mostrar. Mas qual lugar? Ah, o lugar eu não sei. Como não sabe? Não, ele vai me mostrar. Espera aí. Então, você vai sair daqui sem saber se vai para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? É. Você vai sair e vai esperar a próxima orientação. É isso? É. Do Deus que falou com você? É. E que diz para você sair do clã, que é a sua única segurança, e levar a sua esposa? É isso mesmo? É. E você está falando isso porque você ouviu uma voz? E como é que você sabe que essa voz é a voz de Deus? Você é louco? O que Abraão diria? Abraão diria, eu não ouvi essa voz com os ouvidos. Eu ouvi essa voz com cada fibra do meu ser. Essa voz ecoou dentro de mim, em cada fibra do meu ser. Não tem nada em mim que não foi mexido por essa voz. Essa voz não é uma voz que você ouve ao longe. Essa voz é uma voz que faz o seu corpo tremer, que faz você perceber que mudou de realidade e que você está num lugar onde você nunca tinha ido e de onde você não quer mais voltar. Foi assim que eu ouvi essa voz. Então, não é assim, eu ouvi uma voz. Não, uma voz ecoou dentro de mim. E desde aquele instante, eu não consigo fazer outra coisa senão reagir a essa voz. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque você ouviu essa voz. A mesma voz que Abraão ouviu, que ecoou dentro de você e tomou tudo em você e você todo, e você toda. E agora, você não tem mais nenhum outro motivo para viver. E mais, você não quer ter outro motivo para viver. Você encontrou o princípio e o fim. O que há além do princípio e o fim? Fechou o círculo. E é por isso que, por mais que já tenham tentado fazer você, e você mesmo já tentou abrir mão disso, e já achou um montão de razão para dizer, não quero mais participar desse negócio. Você não consegue. Porque essa voz ecoou dentro de você. E é por isso que você consegue distinguir quando não é essa voz. E não importa quem fale para você, você diz, não é. Não é essa voz. Porque essa voz ecoa dentro de mim. O que você está falando soa desafinado. Entendeu? Eu ouço você falar, mas a sua fala é desafinada. Não foi essa voz que eu ouvi.
Não é essa voz que eu ouço todo dia, o dia todo. Não é essa voz que me faz levantar de manhã. Isso é a igreja para Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça lembrar sempre dessa voz, porque todas as artimanhas à nossa volta das trevas é para tentar fazer com que a gente se esqueça da voz. É só para a gente se esquecer da voz. A voz que ecoa dentro de nós. E que faz com que a gente não consiga mais ser outra coisa senão aquilo que agora a gente é nele. E eu me lembro de um homem que falou com um pregador que tinha tido uma experiência extraordinária, mas não sabia definir o que era, e que ouviu uma voz que o perdoou. E aí essa pessoa, quem ele procurou, perguntou: e por que você está falando comigo sobre essa voz que você disse que ouviu? Ele disse: bom, primeiro que você foi o único cara que eu conheço que falava desses negócios aí de Deus, etc, etc. E a outra coisa é que eu quero perguntar para você, por que é que eu não consigo mais ser como eu era? Por que é que eu não sou mais quem eu fui? O que aconteceu comigo? Bem-aventurado és. Porque não foi carne e sangue que revelou isso para você. Tem nada a ver com seus estudos, tem nada a ver com a sua perspicácia, tem nada a ver com seus méritos, tem nada a ver com a sua inteligência, com a seu orgulho de fuçador. Não. O Pai apresentou o Filho do Homem para você. A nova matriz da humanidade. Pronto. Agora você sabe quem é. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, Elisão. Obrigado, camarada. Sempre bom te ouvir. Nós vamos passar aqui, queridos, para ouvir mais uma canção. A gente vai se despedir. Mas antes, eu queria te fazer um convite. No dia 7 de dezembro, mas nós vamos mandar isso também lá nos grupos da comuna. No dia 7 de dezembro, as mulheres da comuna, elas vão fazer uma reunião, elas vão tratar algumas temáticas, entre elas sororidade. Então fica aqui um convite para todas as mulheres, mas vou mandar novamente no grupo da comuna esse convite para você ver direitinho o horário e tudo, e vai ser novamente aqui online. Mas vamos ouvir mais uma canção com o Guilherme. Guilherme está aí, vai ser um privilégio a gente poder cantar a Deus, louvar a Deus, mais uma canção com o Guilherme aí. Amém. Então, o que dizer mais a respeito dessa palavra? Cantemos. Eu vou ficar aqui, perto de você, pois não há lugar melhor para me esconder. Só aqui eu posso ouvir o seu doce som que ecoa pelo universo e atinge o meu coração. Jesus, Jesus.
a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar nos caminhos de pureza, nos caminhos de beleza. Descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar. Jesus, Jesus, Jesus. Agradeço vocês pelo convite novamente. Eu acompanho sempre você, Gilbran e Valtinho. Esses dias eu estava um pouco mais distante, mas sempre de longe, olhando. E que honra poder estar participando, escutando junto do nosso querido pastor Ari. Uma honra. E foi muito bom, irmãos. Agradeço. Que bom, irmãos, sermos igreja dele, né? E saio daqui renovada, cheia de esperança, assim como muitos colocaram aqui no chat. Obrigada, pastor, por Deus ter te usado novamente para ministrar nas nossas vidas. Muito bom. Acho que estamos todos precisando de muita esperança, né? E eu vou pedir que o pastor nos despeça com a bênção apostólica, com uma oração, e logo após a bênção do pastor Eovaldo, a gente está despedido, a gente se encontra no reino, no caminho, caminhando junto como a igreja dele, sem nome, né? Que lindo. Bom demais, irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento de comunhão e por tua presença, por tua palavra, por tua misericórdia, por tua bondade. Recebe nossa profunda gratidão. Que o Senhor abençoe e guarde cada pessoa aqui presente. Que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada pessoa e sobre todos nós, e nos conceda a tua paz. Que a graça de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, o amor da Trindade e a comunhão da Espírito Santo seja com cada irmão, cada irmã, com todo o teu povo e alcance toda a humanidade, como o Senhor prometeu a Abraão. Amém. Mais uma vez, obrigado aí a todo mundo.
Quarta-feira estamos de volta. Só aproveitar aqui que eu não posso deixar. Estou vendo aqui agora pela carinha, mandar um abraço para o professor Ferrarese, querido, que está aqui conosco. Muito bom te ver, professor, mesmo que à distância. A gente tem que encurtar as distâncias aí e tomar um café, né? Mas quarta-feira estamos de volta, como online, esperamos vocês. Deus abençoe cada um, cada uma. Muito obrigado aí, Elisão. Beijo, povo. Boa noite, todo mundo.